Olá pessoal, eu sou o professor Júpiter Palágio de Souza e nessa apresentação nós vamos trabalhar um pouco sobre embalagens de papel, um tópico bastante importante dentro desse contexto de embalagens para alimentos. Então nós temos aqui um pequeno histórico, em 105 da nossa era cristã, os chineses inventam o papel. Na verdade aqui é um marco importante, principalmente aqui na faixa de 1400 por aí, onde nós temos o papel sendo utilizado aqui de forma bastante significativa para a humanidade, que aqui nós temos a Bíblia de Gutenberg, que marca um marco histórico, vamos dizer assim, para o conhecimento que é transferido através de livros na nossa humanidade, entre pessoas. Em 1690, por aí, nós temos a primeira fábrica de papel americana. Em 1750, nós temos o desenvolvimento da batedeira holandesa. E aqui em 1789, Robert, um francês, ele inventa o processo de formar folhas de papel. Na verdade, a Fundrinier é uma máquina que até hoje é conhecida assim, a parte mecânica principalmente. E em 1803 os irmãos Fundrinier adquirem a patente deste francês e aperfeiçoam a máquina. E basta dizer que hoje essa máquina ela funciona, é interfaceada com a parte de software da informática para fazê-la funcionar de forma automatizada. Em 1809 surge a máquina a cilindro inventada por Dickson, substituindo a Fundrinier, mas em 1830, quando foi suplantada realmente pela Fundrinier, então se torna uma máquina que até hoje é conhecida na fabricação e implantada na fabricação de papel. Claro, interfaceada hoje com as tecnologias da informática existente. Em 1927, a primeira Fundrinier chega à América. Em 1830, a importância da Fundrinier é reconhecida e assim vai. Chegando Keller na Saxônia, que inventa o processo mecânico de fazer polpa a partir da madeira. E em 1851 se desenvolve o processo soda. Em 1867 é que se consegue a patente para o processo sulfito. Em 1909 o processo sulfato foi introduzido nos Estados Unidos. E nesta época aqui nós tínhamos mais ou menos 40% da produção em sulfito, 48% em mecânica e 12% em soda. O processo sulfato cresce significativamente. A celulose, nós temos duas origens principais aqui em termos da produção de celulose, principalmente considerando o aspecto das fibras. O eucalipto, por exemplo, nós temos fibras curtas, e o pinheiro, que é um outro cultivar, ele nos tem aqui fibras longas. E desta combinação entre fibras longas e fibras curtas, nós vamos obter o entrelaçamento e obtermos o papel na sua forma final. Então nós temos aqui os parâmetros utilizados para classificação: papel imprensa, papel impressão, escrita, a cartolina, papéis de embalagem, papéis de seda, papéis especiais. A indústria de papel e celulose no Brasil beneficia-se principalmente pelas condições do solo e clima, que são muito favoráveis. O resultado, nós temos aí o eucalipto, bastante adaptável ao nosso clima. Como
consequência, nós temos aí, devido a essas condições, um dos maiores produtores aí de celulose do mundo. Para mostrar mais ou menos aqui um flowsheet básico, nós temos a produção da madeira, que é o cultivar propriamente dito. Ela é cortada, depois ela é picada, depois é submetida ao cozimento, onde vai essa lignina e as fibras vão serem separadas, o branqueamento, que se segue com cloro, a formação da folha, a secagem e finalmente o acabamento. Matéria-prima, né, que é a nossa celulose, repetindo mais uma vez o eucalipto e o pinheiro, mais uma vez dando realce às fibras curtas e longas. Cultivar esse tipo de origem aí da celulose, ela ganha bastante espaço no país, principalmente ela tem um tempo de crescimento bastante curto. Isso favorece a produção desses, tanto do eucalipto como do pinheiro, aliado ao clima e às condições de solo. E nós temos, dentro de um esquema de produção aqui dessas árvores, nós temos aqui o viveiro, onde as mudas são germinadas. Depois nós temos a plantação propriamente dita. Aqui já é o campo e aqui ele é cortado. Essas toras é retirada a casca e depois ela é passada num picador, onde ela é picada, formando os cavacos. Esses cavacos são levados para um digestor, onde, sob a ação de produtos químicos, ela vai separar a lignina, formando o líquor aqui, líquor negro e o líquor branco. Depois nós temos o difusor, o depurador, e aqui nós vemos na sequência até chegarmos no branqueamento, onde utiliza-se cloro para se fazer esse branqueamento da polpa obtida. A secagem, né? Depois a produção propriamente dita na fondrier, onde nós temos a folha. Ela pode-se adicionar inclusive cargas para se obter um papel mais com uma porosidade baixa. Depois é bobinada e aí é encaminhada para o setor para o mercado. O cozimento aqui é muito importante, né? Nós temos a separação da lignina das fibras da celulose. O cavaco mais substâncias químicas como o sódio, o hidróxido de sódio, o sulfito de sódio, são cozidos a alta temperatura, pressão e condições de temperatura aí, em torno de 180 graus, onde se dissolve a lignina. A polpa sai com cerca de 5% ainda de lignina, e aqui nós temos o líquor negro, que é rico em enxofre, e o líquor branco. Aqui nós temos basicamente o nosso digestor, onde se dá a digestão, o cozimento da madeira. Os cavacos são colocados dentro desse reator, e chamado digestor, e a temperatura chega próximo de 180 graus. E aqui se tem o cozimento, que é feito na presença de hidróxido de sódio e o sulfeto de sódio, sulfureto de sódio, em solução aquosa, que vai formar o nosso líquor branco. O tratamento da madeira no digestor resulta em uma pasta crua e uma solução escura, que se designa por líquor negro. Então, basicamente, aqui nesse reator se dá o processo Craft,
seria a digestão dos nossos cavacos nessas condições de temperatura, condições de pressão e etc., na presença dessas substâncias químicas, onde nós vamos então separar a lignina das fibras aqui, propriamente dito. Aqui então nós temos o branqueamento, onde o que vai acontecer? Nós vamos adicionar cloro, o hipoclorito, e a nossa polpa vai branquear. Então nós temos aí alguns compostos que são gerados em todo esse processamento, alguns com nível de toxicidade significativo, que deve ser cuidado, né? E para por tonelada de polpa são gerados 3 a 5 kg de organoclorados e 60 metros cúbicos de água. Então, esse é o processo de branqueamento da nossa polpa. Em termos de branqueamento, nós podemos ter percentuais de alvura diferentes, chegando até 90% ou mais. Então, a sequência de operações que se faz durante o branqueamento é que vai determinar a alvura do nosso papel final. Por exemplo, se eu tenho aqui 75% de alvura, eu vou seguir essas operações C, E, H e assim por diante, até chegar a 90% ou mais. Então nós teríamos essa sequência de operações e de adições aqui dessas substâncias para obter a alvura necessária que está sendo estabelecida. Aqui nós temos as fibras entrelaçadas que vão nos dar o nosso papel final, e essas fibras podem serem ainda colocada alguma carga, por exemplo, carbonato de cálcio. Então os poros vão ficar mais fechados e com isso nós vamos ter um papel mais compacto, um papel que vai resistir mais, por exemplo, rasgo ou a ação da umidade. Então esse papel, por exemplo, o papel couché é um exemplo utilizado muito para rótulos, encarnes e etc. Aqui nós temos a nossa máquina fundo Rinier, onde se vai se dar a secagem. Então as fibras já estão entrelaçadas e a água vai sendo removida, secado, e no final nós temos o bobinamento dessa folha de papel que é obtida. Os resíduos na produção de papel, nós temos aqui, no caso do processo Kraft, a grande quantidade de resíduos gerados, aproximadamente 40 toneladas de resíduos para cada 100 toneladas de produto. Nós temos casca, resíduo celulósico, cinza de caldeira, odores, lama de cal e lodo biológico. Os resíduos, nós temos então a casca, 10 a 20% do volume das toras, resíduo celulósico, bagaço, folhas e galhos, e os odores que saem disso aí são os gases, as mercaptanas e durante a etapa de remoção da lignina. Aqui nós temos o lodo biológico, resultado do tratamento dos efluentes líquidos, a lama de cal e as cinzas que são produzidas. Os subprodutos aqui que resultam desse processo são os fertilizantes, fonte de energia, o licor branco, o licor negro, lignina e restos de cavacos cozidos, e o óleo alto aqui, resina líquida, que seria o final aqui. Muitos desses produtos são utilizados aí, principalmente nessas empresas que fabricam papel, para a pequena agricultura, para fazer corretivos de solo. Benefício dos fertilizantes. Então nós temos aí para correção de solo, como vocês veem, fósforo, micronutrientes, incrementa a capacidade de troca de cátions, incorporação de nutrientes minerais e assim por diante, melhorando a qualidade do solo aí
das produções agrícolas aí, principalmente do entorno, né, e das regiões que utilizam esses subprodutos fertilizantes. Aqui tem um vídeo, pessoal, que eu recomendo que assistam no nosso site, onde vocês vão ver o vídeo educativo completo da produção de papel. Então é muito importante olhar esse vídeo aqui, que vocês vão ver todas as etapas de fabricação do papel de forma bastante didática, e com isso vocês vão poder ter uma ideia melhor do processo de fabricação do papel. Em termos gráficos, a celulose, em termos de exportação, nós temos aqui o destino final, 40% para a Europa, a China 31%, a América do Norte, os principais destinos da celulose bruta, né? Das toras, por exemplo. Já o papel, nós temos o destino América Latina como o destino principal, depois nós temos a América do Norte e Europa, e aí por diante. Já seria o papel beneficiado, né? O papel propriamente dito, né? Na sua forma final. Aqui damos uma ideia do nosso país em termos de produção de eucalipto e pinos. Se vocês observarem, nós temos uma distribuição bastante grande nessa região aqui, né? Produção de eucalipto e pinos, e praticamente estendendo-se aqui para outras partes do país. Aqui damos uma ideia da matriz energética da indústria de celulose, vem crescendo. Vocês veem aqui já o licor negro sendo um significado aqui de como essa matriz vem evoluindo, né? Já aqui o óleo combustível, biomassa e assim por diante. Algumas propriedades do papel podem se destacar e são importantes, principalmente aí na sua aplicação final. Nós temos a alvura, por exemplo, a colagem, que é uma outra propriedade, e cada propriedade dessas pode ser avaliada. Nós vamos mostrar daqui a pouco uma empresa, a ECMED, que produz equipamentos para medir cada uma dessas propriedades, seguindo as regras, as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E precisa ser, vamos dizer assim, cada equipamento desses mede uma propriedade dessas aí que vocês estão tendo, que são importantes, vamos dizer assim, para as finalidades do papel as aplicações. E então vocês vão ter também aplicações aí, não só para embalagens para alimentos, mas também para outras finalidades. Nós temos aqui o encanoamento, a espessura do papel, que pode ser medida, existe equipamento para medir essa espessura, já vamos ver. O conteúdo de umidade, uma pesagem simples, se faz uma diferença, né? Na balança em si tem o conteúdo de umidade desse papel. A gramatura, que é outro fator importante, nós medimos uma área pequena aí de um pedaço de papel, colocamos na balança, avaliamos a quantidade em gramas e fizemos tantas gramas por centímetro quadrado ou por metro quadrado, conforme for. A lisura, que é outro fator importante aqui no papel, que também vai determinar de certa forma, indiretamente, mas vai nos dar também a resistência desse papel, a facilidade de que a tinta forme-se sobre o papel, nos dando uma resolução melhor na impressão. A formação descreve a estrutura do produto e a maneira como as fibras estão entrelaçadas é outro fator importante também. A opacidade, que é a medida da absorção da luz pelo produto. Quando a luz incide no produto, parte é refletida, parte absorvida e parte transmitida através do papel, passa através dele. A porosidade, que é outro fator importante, que também vai nos dar a qualidade da impressão, né?
isso nos dá a resolução aqui, como essa letra vai aparecer impressa ou uma fotografia, enfim, sobre a folha de papel. A receptividade de tinta gráfica, né? E tudo depende, por exemplo, porosidade e outros fatores da folha de papel. As resistências, por exemplo, desse papel, resistência mecânica, resistência ao rasgo, ao estouro, tudo isso pode ser medido através de equipamentos que nos permitem avaliar a qualidade final desse papel. Por exemplo, o rasgo, a resistência para fazer uma sacola, para fazer uma embalagem, pode ser medida e determinada em função do tipo de papel que nós vamos escolher. A resistência ao estouro, outro fator importante que vai nos dar também a qualidade de impressão final nesse produto, nessa folha de papel. Resistência ao rasgo, que é outro fator importante, aí principalmente nós vamos escolher alguma embalagem para uma sacola, enfim, coisas desse tipo. Existe o equipamento que nós já vamos ver, equipamentos através dessa empresa que pode medir a resistência ao rasgo. Resistência à tração, que é medida também com feitos corpos de prova e é submetido na máquina de tração até haver o rompimento da folha, que depende do entrelaçamento basicamente das fibras. A resistência à dobra, outro fator importante, principalmente aí para fabricação de embalagens. A rigidez, que é outro fator muito importante em termos para algum tipo de embalagem. O sentido da fibra, tudo isso vai determinar a qualidade final do produto da folha de papel. E aqui, nesse site aqui, ó, da RegMed, estão todos os equipamentos detalhadamente para cada tipo de ensaio, para cada tipo de propriedade que nós queremos. Por exemplo, o rasgo, a tração, a resolução, vamos dizer assim, ter um papel com melhor qualidade de resolução, onde nós vamos ter uma impressão com melhor qualidade. Por exemplo, preciso de uma embalagem, de um rótulo para colocar dentro de uma peça de carne, dessas peças grandes hoje que se tem que embalar em sacos de polietileno para entrega nos açougues. E eu tenho, por exemplo, ali um rótulo que fica em contato direto, ou até peças menores, em contato direto com o produto e com a umidade, e com isso ele não se degrada ali, porque a qualidade desse papel, né, um papel couché meio plastificado, porque ele tem, com isso ele resiste à umidade e pode manter aí a impressão para que se identifique prazo de validade, enfim, o fabricante, o distribuidor, coisas desse tipo. Então eu recomendo aqui que procurem a RegMed nesse site e identifique todos os equipamentos, inclusive se tiver interesse em algum equipamento para adquirir para a sua empresa, para fazer o controle de qualidade do papel, pode adquirir através da RegMed. E também aqui vocês vão obter não só para papel, mas para outras finalidades, mesmo para polímeros, resistência à tração, resistência ao rasgo, enfim, condições importantes, vamos dizer assim, principalmente para escolher uma embalagem, principalmente aí para alimentos, que se adeque mais às nossas necessidades. Aqui nós temos algumas propriedades do papel diferentes, aspectos com denominações, aqui o acetinado, couché monolúcido, couché mate ou couché fosco. Então são tipos de papel que vão ser utilizados em função das nossas necessidades de mercado, de utilização, em função do produto para o qual eu quero utilizar esse papel. Muito importante
essa classificação de papéis. Por exemplo, aqui nós temos o Bristol, a Bíblia, o Buffon, enfim, todos os tipos de papel muito importantes daqui detalhados que vão nos dar uma aplicação diferenciada em função das nossas necessidades. Aqui o Kraft, nosso papel Kraft, que uma vez branqueado, nós temos aí, podemos fazer uma impressão nessas caixas de pizzas aí que vocês encontram, inclusive com o logotipo aí da empresa, as impressões, enfim, coisas desse tipo. O seda, né, delicado, macio, utilizado na confecção principalmente de guardanapos e assim por diante. São diferentes aplicações. O jornal, que é um outro tipo de papel, ele já não tem aqui uma porosidade muito boa, mas é um papel muito utilizado aí, principalmente na mídia, né? E apesar que vem sendo substituído praticamente aí pela mídia digital, mas ainda é utilizado. Aqui nós temos o papel corrugado, muito importante esse papel corrugado, porque ele vai nós podemos produzir as nossas caixas, que são embalagens terciárias, que vão acondicionar embalagens menores, por exemplo, barras de chocolate, latinhas de ervilha, por exemplo. Então eu vou ter uma caixa para transportar aí 10, 15, 20, 30, 40 unidades da embalagem que eu estou transportando. Então nós temos aqui também uma outra aplicação, nós temos esses gomos aqui, entre esses gomos nós temos ar, e o ar vocês sabem que é um mau condutor de calor. Então por isso as caixinhas de pizzas aí, ó, são com papel corrugado. Na verdade ele vai dificultar o fluxo de calor da nossa pizza internamente ali, porque ela vem aí uma temperatura bem alta, reduzindo o tempo, vamos dizer assim, dando um tempo maior de prateleira para ela na temperatura que se quer que chegue ao consumidor. Então com isso nós podemos transportar a nossa pizza até o nosso consumidor final com aquelas características de temperatura que são desejáveis. Aqui com dupla camada, aqui com 3 camadas ou mais, enfim, esse é o papel corrugado. Aqui nós temos também um outro vídeo muito importante que vai mostrar a fabricação do papel corrugado. Então vai dar uma ideia para vocês de como o papel corrugado é fabricado. Então também visitem o nosso site lá e procurem papel corrugado, onde vocês vão acompanhar toda a sequência de produção do papel corrugado. Então está bem apresentado de forma didática, onde vocês vão poder entender bem toda a sequência de produção do papelão corrugado. E pessoal, para finalizar, eu deixaria aqui, o papel é 100% reciclável, ao contrário do vidro, né? E da mesma forma que ele é como o alumínio, as nossas latinhas de alumínio também são 100% reciclados. O papel caiu na natureza, ele vai se decompor com facilidade, tá? Então essa é uma alternativa do ponto de vista ambiental muito importante para as embalagens, principalmente embalagens terciárias aí, que vão embalar as nossas embalagens menores, e também como embalagem de sacolas, enfim. O problema todo que ainda nos reduz a aplicação seria a resistência mecânica e a resistência à ação de umidade, mas certamente com o tempo nós ainda vamos ter uma utilização bastante grande das embalagens de papel, principalmente sacolas, para transporte de produtos, enfim, coisas deste tipo, devido às características de reciclabilidade, ou seja, ele é 100% reciclável.